Hoje é um dia muito importante no Supremo Tribunal Federal. É a posse do novo presidente da Suprema Corte, o ministro Edson Fachin, que entra no lugar do ministro Luiz Roberto Barroso. Fachin vai ficar agora aí pelo próximo biênio, 2 anos à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal. Terá como vice o ministro Alexandre de Moraes. E hoje tem essa posse, essa cerimônia de posse lá na Suprema Corte, que vamos ver se vai contar aí com os presidentes do Legislativo, da Câmara e do Senado. Você sabe me dizer, Camila, se Hugo Mota e Davi Alcolumbre confirmaram presença? A agenda de Hugo Mota, Neila, costuma ser divulgada e já está lá o evento às 16 horas, a presença na posse do ministro Edson Fachin. Sim, ele deve estar presente, assim como o presidente da República, o presidente Lula, já confirmou a participação mais tarde na cerimônia de posse. Essa cerimônia de posse que acontece lá às 4 horas no próprio prédio, na sede do Supremo Tribunal Federal, e vai ser uma cerimônia um pouco mais simples, Neila. A gente já viu outros ministros tomando posse nesse mesmo cargo e fizeram festas. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso fez uma festa e o ministro Fachin falou: não, vou querer uma cerimônia mais simples, ele que tem um perfil mais discreto, né? Não gosta tanto dos holofotes, optou por uma cerimônia lá mais simples, com o próprio coro do STF que vai cantar o hino nacional, uma funcionária vai tocar o piano, então sem artistas, sem grandes extravagâncias, digamos assim. E ele fez questão, Neila, de convidar. Tem mais de 3.000 convidados, fez questão de chamar todos os senadores da República, chamou boa parte dos deputados, justamente para equilibrar, mostrar esse equilíbrio na relação entre Supremo e Congresso, essa relação que veio um pouco acirrada nos últimos tempos. Então a ideia dele é mostrar que eles estão em sintonia, em equilíbrio, então convidou boa parte do Congresso para estar lá presente hoje. E falando um pouco mais dele, Neila, o ministro Edson Fachin, que assumiu em 2015 a sua cadeira no Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Joaquim Barbosa se aposentou, então ele foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff, e ele é advogado de carreira, teve uma longa carreira na advocacia, com foco em direito civil, também atuou na Procuradoria do Estado do Paraná. A gente tem, inclusive, se eu não me engano, Neila, um vídeo falando um pouco mais sobre essa trajetória e o perfil dele. Se a gente puder passar agora, a gente confere um pouco mais da história do ministro. O Supremo Tribunal, o ministro Edson Fachin assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, sucedendo Luiz Roberto Barroso. Fachin foi indicado ao STF pela ex-presidente Dilma Rousseff e tomou posse em 2015. Natural de Rondinha, no Rio Grande do Sul, Luiz Edson Fachin nasceu em 1958, é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, fez pós-doutorado no Canadá e é professor titular de Direito Civil na Universidade Federal do Paraná. O magistrado, que vinha sendo vice da corte e já presidiu o TSE em 2022, ganhou notoriedade ao assumir, em 2017, a relatoria da Operação Lava Jato, depois da morte de Teori Zavascki. Fachin tem um histórico de decisões consideradas favoráveis à operação. Um dos mais recentes desdobramentos, a corte condenou o ex-presidente Fernando Collor a 8 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Outra questão emblemática debatida recentemente pela corte foi a DPF das favelas, relatada por Fachin. Como decisão, o plenário homologou o plano de redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. Fachin também é conhecido por relatar pautas emblemáticas de grupos minoritários. Ele é o relator do recurso que discute se há um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O marco temporal prevê que só poderiam ser consideradas terras indígenas regiões ocupadas por esses grupos na data de promulgação da Constituição de 1988. Em setembro de 2023, por 9 votos a 2, o plenário julgou inconstitucional essa tese. Fachin foi um dos ministros a votar contra a adoção dessa regra. Em 2020, relatou o caso que derrubou a proibição de doação de sangue por homens homossexuais. Já em 2021,
a Corte reconheceu que injúria racial é uma forma de racismo em um dos habeas corpus de relatoria de Fachin. Fachin também é relator do recurso que discute o fenômeno da uberização do trabalho. O recurso contesta o reconhecimento de vínculo empregatício de motoristas de aplicativo com a plataforma. Em dezembro de 2024, Fachin promoveu uma audiência pública sobre o assunto. A definição do STF terá grande impacto no judiciário brasileiro. A posse do ministro Edson Fachin acontece nesta segunda-feira, 29 de setembro, no STF. Camila está comigo ainda? O ministro Edson Fachin Bom, vou falar mais um pouquinho com a Camila sobre essa cerimônia de posse que acontece no plenário da Suprema Corte. Como a Camila já adiantou, o ministro Edson Fachin tem um perfil mais discreto em todos os sentidos, tanto de julgamento, ele que incorpora de fato um perfil de juiz e não um perfil de magistrado político, não é uma pessoa que tem a tendência de se envolver com assuntos políticos, desde que isso não esteja dentro da causa que ele está julgando. Hoje essa cerimônia deve ser uma cerimônia mais leve, mais tranquila, mais discreta, apesar de ter aí 3.000 convidados, eu não sei como é que vão caber 3.000 pessoas lá dentro daquele plenário, a gente vai ver hoje, né, Camila? Mas fato é que hoje toma-se posse, então, no lugar do ministro Luiz Roberto Barroso, que já falou por algumas vezes nos últimos tempos, que pode ser que ele deixe a cadeira do Supremo Tribunal Federal, que ele se aposente muito em breve. Já falou isso mês passado, falou isso neste final de semana. Vamos ver como é que vai ser o futuro do ministro Luiz Roberto Barroso dentro do Supremo Tribunal Federal. E já tem gente de olho na cadeira do ministro Barroso, então ele que se decida. Mas voltando aqui para o Edson Fachin, Camila, cerimônia hoje então mais discreta, como eu disse, vamos ver se teremos Hugo Motta e Davi Alcolumbre à frente, ali na frente, né, participando enquanto presidentes dos demais poderes, trazendo aí mais confiança, respeito e uma política de integração entre os poderes, né? Com certeza, Neila, até porque é praxe a presença dos presidentes dos outros poderes, né, justamente para demonstrar esse alinhamento, esse apoio ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Então a expectativa é que de fato eles estejam lá, vamos ver como vão ser as conversas, como vai ser todo o encontro deles nesse momento. E falando um pouco mais de como estava por lá, Neila, porque mais cedo a gente passou lá na Praça dos Três Poderes e já estava com estrutura montada lá na frente do STF, por onde devem passar algumas autoridades, e a previsão era de que a praça tivesse o policiamento reforçado a partir de agorinha, do meio-dia. Os policiais militares iam receber um reforço de equipe por lá e também iam fechar a entrada da praça, como já aconteceu em outros momentos, em que eles fecham a entrada e só entra lá na praça quem passa por uma revista. Então eles fazem todo o controle de entradas e saídas justamente para reforçar mesmo a segurança desse espaço, já que vamos ter a presença de diversas autoridades, uma concentração de diversas autoridades, e o STF tem estado tão na mira dos olhos da sociedade nos últimos tempos. A gente tem inclusive um outro... Camila? Mas ela ia chamar um VT, uma matéria, é isso? Me contem, qual a matéria? Ah, sim, uma matéria explicando a cerimônia de posse, então vamos assistir. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, descartou ofertas do meio jurídico que queriam organizar uma festa para celebrar a posse dele como novo presidente do STF na segunda-feira. Fachin optou por uma cerimônia moderada. O hino nacional será cantado pelo coral do STF, chamado de Supremo Encanto, composto em sua maioria por servidores da corte. Fachin é conhecido por ter um perfil discreto. O magistrado costuma dizer: a política o que é da política, ao direito o que é do direito. A postura tende a agradar um segmento do Congresso Nacional que reclama de haver ativismo judicial no STF. Fachin foi indicado ao Supremo pela ex-presidente Dilma Rousseff e presidirá a corte pelos próximos 2 anos.
assumindo o cargo que estava sendo ocupado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Fachin, que ingressou no STF em junho de 2015, também assumirá a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Seu vice será o ministro Alexandre de Moraes. Para saber mais sobre essa notícia, acesse metrópolis.com e o nosso canal no YouTube. Bom, estão me dizendo aqui que temos uma informação de última